Ação Imediata já está de volta nessa tarde de segunda-feira. Você que chegou agora, muito boa tarde. E antes de dar sequência com o programa, eu vou falar com a Poliana Ribeiro, que está lá no estúdio do Direto da Redação e traz os destaques de hoje para a gente. Boa tarde, Poliana. O que você traz nesta segunda-feira para a gente? Olá, Janaína, boa tarde. No Direto da Redação de Logo Mais, você confere como foi a visita do governador Geraldo Alckmin aqui na região. Em Araras, o governador inaugurou o Poupa Tempo e também anunciou verbas para os hospitais da região, além de 680 novas casas populares para Araras. Ainda no Direto da Redação, você irá conferir as notícias do esporte. Velo Clube foi até Guaratinguetá enfrentar a equipe da casa e acabou perdendo, dando adeus assim a chance de acesso para a Série 1 do Campeonato Paulista. Todos os detalhes do Paulistão você também confere no Direto da Redação, que começa logo mais após o Ação Imediata. Eu volto com você, Janaína. Obrigada, Poliana. Uma ótima tarde para você. E olha, hoje nós vamos conversar com o juiz aqui de Rio Claro, o juiz da 4ª Vara Civil, Cláudio Luiz Pavão. Primeiro, eu agradeço a presença do senhor e aceitar o nosso convite para esclarecer alguns pontos. É sempre um prazer estar aqui na TV com vocês. Olha, o nosso tema hoje, então, é sobre a luta dos juízes para poderem ter direito na escolha de presidentes, né, dos tribunais de justiça. Ou seja, a reivindicação é para eleições diretas. Antes da gente falar um pouquinho como que está essa mobilização, eu gostaria que o senhor explicasse como que é o processo hoje, como que funciona. Atualmente, Janaína, a eleição do presidente do tribunal, dos tribunais estaduais, ela é feita com um número restrito de votantes. Quem pode votar nessa eleição? Apenas os desembargadores, que são os magistrados ou os juízes que estão mais à frente na carreira, né? Em São Paulo, por exemplo, são 360 os desembargadores que compõem o tribunal. Apenas eles é quem podem votar atualmente. A gente tem um dado aqui que mostra realmente que o número é pequeno. Olha, o número de magistrados com poder de voto é baixo, apenas 7%, Exato, é isso mesmo? Exato, são apenas 7% dos juízes, dos magistrados é que podem votar. Em São Paulo existem mais de 2.000 juízes e apenas 360 compõem o colégio de votantes para o presidente do tribunal, sendo que o presidente do tribunal, ele administra, ele gerencia o poder judiciário para todos os juízes, em especial para a população também, né? Agora, quais são as consequências da forma que acontece hoje? Na visão dos juízes de primeiro grau, que são aqueles que trabalham nos fóruns, nas varas, essa restrição no colégio de votantes acaba fazendo com que a administração ou a gestão do Poder Judiciário fique nas mãos apenas daqueles que estão distantes da população, dos desembargadores, que não tem mais esse contato tão próximo e, portanto, tem maior dificuldade de saber quais são os anseios da população quanto à melhoria da prestação jurisdicional. No fundo, o que os juízes pretendem é participar desse processo de eleição a fim de também participar da gestão do Poder Judiciário, melhorando a sua qualidade de serviço em prol da população. Ter uma abertura maior para mostrar tudo o que acontece realmente. Sim, para democratizar o Poder Judiciário, permitir que a população tenha acesso a essas questões, seja mais transparente e que seja um poder que presta serviço melhor, de melhor qualidade, de melhor satisfação para a população. No caso aqui no estado de São Paulo, esses 2.000 juízes, eles poderiam, se a proposta for aceita, poderiam então fazer essa votação? Sim, caso aceita essa proposta pelo tribunal, pelo órgão especial do nosso tribunal, que é composto de 25 desembargadores, os mais antigos, aí todos os juízes de primeiro grau e também os desembargadores participariam do processo eleitoral. Agora, qual que é a mudança, então, realizada pelos juízes para acontecer essa mudança? A nossa expectativa é que em todos os estados da federação, em todos os estados do Brasil, na data de hoje e também no Distrito Federal, todas as entidades associativas dos juízes farão um requerimento aos presidentes dos tribunais, aos órgãos especiais, ao tribunal pleno, né, dos tribunais de justiça, para que essa eleição seja feita dessa maneira, com todos os juízes de primeiro e segundo grau votando. Caso essa proposta não seja, esse pedido não seja aceito pelos tribunais plenos ou pelos órgãos especiais, há possibilidade de os juízes recorrerem, as entidades de classe recorrerem, né, administrativamente dessa decisão e também de levarem essa questão para ser debatida no Conselho Nacional de Justiça em Brasília, no CNJ e até futuramente, quem sabe, no STF.
Então, hoje acontece esse ato aí, né, de todos os juízes no Brasil todo, mas Minas Gerais parece que essa proposta já foi recusada? Sim, no dia 17 de março desse mês, desse ano, a entidade associativa de Minas Gerais já fez um requerimento semelhante ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que recusou o pedido, né? Os juízes de Minas Gerais provavelmente recorrerão dessa decisão, inicialmente para o próprio Tribunal de Justiça e posteriormente talvez ao CNJ. E o que foi alegado para recusar essa proposta? Segundo o Tribunal de Justiça, eu não tive acesso ao conteúdo total da decisão, mas segundo o Tribunal de Justiça não haveria previsão e isso não seria conveniente. Segundo eles, haveria uma politização, né? E isso não seria conveniente ao Poder Judiciário. Agora, essa eleição acontece em todos os estados, de quanto em quanto tempo? A eleição para presidente do tribunal acontece a cada 2 anos. O mandato do presidente do Tribunal de Justiça em São Paulo é de 2 anos. Foi eleito agora recentemente, ele tomou posse, o atual, no início de 2014, a gestão dele deve ir até o final de 2015. E aí, se essa proposta de repente for aceita, na próxima vocês já podem participar. Isso, a nossa expectativa é de que já na próxima eleição os juízes possam votar para presidente. Agora, pensando aqui no estado de São Paulo, quais as possibilidades de ser aprovado? Dá para ter uma expectativa? A esperança dos juízes é de que o órgão especial se sensibilize, né? Que há uma renovação, há uma natural renovação da carreira, com os juízes mais velhos se aposentando e os juízes mais novos ascendendo aos cargos de direção. Essa renovação ela é muito lenta, então os juízes farão o pedido, mas já se preparam para que ele, caso seja recusado, seja levado a outras instâncias também para poder a questão ser debatida e decidida. A votação, então, como a gente viu, é bem restrita. Agora, Sim. Em relação aos candidatos, como que funciona? Antigamente, o colégio de juízes que poderiam ser votados, ou de magistrados que poderiam ser votados para esses cargos de direção, era muito restrito. Apenas os desembargadores mais antigos do tribunal é que teriam chance e que teriam oportunidade de concorrer a essa eleição. Recentemente, houve decisão por parte do CNJ e também posteriormente pelo STF, estendendo essa possibilidade de ser votado a todos os desembargadores. Então, atualmente, dos 360, esses podem ser candidatos a presidente do tribunal. É, sem dúvida, um avanço para os profissionais. Agora, eu gostaria que o senhor relatasse, para a população diretamente, o que essa mudança influenciaria? Na visão dos juízes, a participação deles no processo eleitoral permitiria que fosse eleito um desembargador com maior compromisso com as questões do primeiro grau, com as questões voltadas para os juízes de primeiro grau, que são aqueles que realmente têm maior contato com a população e, portanto, sabem quais as necessidades do Poder Judiciário para melhorar a qualidade do serviço. Essas questões hoje, então, elas estão paralisadas? Na realidade, elas são gerenciadas pelo tribunal hoje, pela cúpula, segundo a visão deles lá, né? A participação dos juízes de primeiro grau nessa gestão é muito pequena. Eles praticamente não são ouvidos e não têm voz nenhuma, né? Então, a ideia é permitir que haja uma participação para que seja eleito um candidato que tenha realmente compromisso com a melhoria da estrutura para a população. Tem algum exemplo, na prática, o que poderia ser mudado hoje que está um pouquinho estacionado? Então, por exemplo, a questão da informatização, né? Hoje essas questões, a informatização ela é decidida pela cúpula sem que os juízes de primeiro grau tenham sido ouvidos, por exemplo, qual o melhor sistema, qual é a melhor forma de trabalhar algumas questões da informatização. A população consegue, os advogados conseguem ter acesso ao sistema, como é que é isso? Então, essas questões são decididas todas lá em São Paulo, pela cúpula, sem que os juízes do interior, em especial dos lugares mais remotos, tenham chance de dizer o que pensam ou de dar opinião, né? E isso é um exemplo do que pode ser modificado. Bom, a gente deseja boa sorte então para vocês nessa luta aí. Mas antes, antes de encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho a questão do novo fórum. Até chegou a pergunta aqui da Viviane, do bairro Santana, a respeito do projeto do novo fórum, né? Ela pergunta o que o senhor acha do novo fórum, o que acha dos atrasos e quando vai ser inaugurada. Pergunta da Viviane. Obrigada, Viviane. Esse projeto é um anseio dos juízes e da nossa população, porque há
atual estrutura do Poder Judiciário em Rio Claro está esmagada. As condições estruturais do nosso prédio são ruins, a acessibilidade é ruim. Os servidores trabalham com restrição de espaço, com condições de higiene, até de ergonomia de trabalho muito ruins. O Fórum Novo viria para dar uma melhoria nisso e, consequentemente, possibilitar um melhor serviço para a população. Ele está quase terminado. Existem algumas questões administrativas quanto à construtora que venceu a licitação para a construção, que estão sendo trabalhadas pela nossa diretora, a doutora Cíntia, juíza da Terceira Vara, está trabalhando com isso, está lutando, fazendo esforço junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria da Administração da Justiça, da Secretaria da Justiça, para tentar contornar isso. A gente espera que até a metade do ano, ou até no máximo o mês de outubro, o Fórum, as varas criminais já estejam trabalhando no novo prédio e assim permita um melhor atendimento da nossa população. E com isso também existe a possibilidade da criação de novas varas em Rio Claro, a partir do momento que o fórum for inaugurado. Sim, esse também é um anseio da nossa população, de melhorar a oferta de serviço, instalando mais varas, trazendo mais varas criminais, mais varas civis, a fim de agilizar a prestação jurisdicional. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diferença que existe entre justiça comum e justiça de pequenas causas. Para quem está assistindo, que tipo de ação cada uma aí, olha, é responsável? A justiça ordinária, ou justiça comum, é aquela em que somente os advogados têm capacidade de fazer requerimento aos juízes. São levadas a ela questões, digamos, mais complexas. No juízo de pequenas causas, civil e criminal, o cidadão tem possibilidade de, independentemente de contratar um advogado, ir diretamente até o juiz e fazer alguma solicitação. Ao juizado são levados causas de menor complexidade, né? Questões de vizinhança, questões de consumidor, enfim, questões mais simples, em tese, de serem resolvidas e que não dependeriam da intervenção de um advogado. Tá certo, obrigada pelos esclarecimentos de hoje. E o programa também está aberto para quando quiser voltar. Boa sorte aí no trabalho. Agradeço, Janaína, é um prazer sempre estar aqui. Obrigada, boa tarde. O Ação Imediata dessa segunda-feira fica por aqui. Assista agora o Direto da Redação com Poliana Ribeiro, que traz mais notícias de Rio Claro e região. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá.